Fala galera, beleza? Quadrilheiro velho. E a gente tá retomando aqui o projeto do Danilo. Tcharam! Estamos de volta. Tá trazendo o canal dele de volta, ele tanto que a gente encheu o saco, os koalas vão parar de morrer na Austrália. E finalmente nós vamos ter o canal Mestre do Universo de volta. Então é aquele esquema, esse é um boteco especial sobre o filme do Queen, Bohemian Rhapsody. A primeira parte é aqui, a segunda parte é lá. No então canal você Mestre do Universo. volta a seguir, volta a acompanhar, volta a ligar o sininho lá no canal que vai voltar a ter conteúdo, legal? Exatamente. Show de bola. E aí, velho, como é que foi? Cara, primeiro eu acho que, como a gente estava falando antes, né, o filme é um filme pra fã. É. Não adianta. Eu não acho nem que pode ser considerado um filme. Eu acho que é uma homenagem ao Fred Mercury. Isso. Não dá nem pra falar que é documentário. É, não é um documentário, não. porque muita coisa não é verdade, Sim, a gente vai falar um pouco sim. sobre isso também. Mas é uma homenagem foda a um cara incrível que merece, entendeu? É. Então assim, às vezes a gente tá assistindo o filme, tem uma coisinha ou outra que incomoda, mas quando você olha no todo... É, a obra no geral ela é Exatamente. muito legal. É um musical, começa que é um musical, sim. né? E pra eu gostar de musical, olha aí, ó. Cara, é muito difícil. tamo viu? junto, né? Porque eu não gosto de musical de jeito nenhum, Nossa. mas é uma pegada diferente, né? Sim. Então, eu não gosto do musical, aquela coisa idiota do musical que você tá conversando, oi, tudo bem, e sai cantando. Eu... Sim. Mas não é bem isso, mas é um musical, né, cara? Aquele lesa alguma coisa que é 2 horas Sim. e meia, que não tem uma fala no filme, o filme inteiro cantado. Cara, aquilo não dá, aquilo não entra na minha cabeça. Não dá. Eu não consigo gostar. Não. Mas quando você chega no cinema, começa a assistir, começa a ver a história, começa a entender o que aconteceu, começa a ver a grandeza que aquele cara já era quando ele era desconhecido, quando a banda ainda era pequena. É incrível. É engraçado como que ele sempre foi grande. Sim. A gente foi descobrir isso depois. Exatamente. Né? O mundo foi descobrir isso depois, mas ele sempre foi grande. Sim. Né? E a gente que gosta de Queen, né? O Danilo é até mais fã de Queen do que eu. E olha Sim. que eu acompanhei na época. Eu gosto muito de Queen, né? Eu sou fã de Queen, mas ele é fã Eu de sou Queen. muito fã, cara. Pra Então- mim é uma das 3 bandas favoritas, sem dúvida. Tá no top. Tá no top. Tá ali, não tem como. Porque tem gente que fala assim, ah, mas Queen é brega. Cara, é mesmo. E é legal pra caralho. Sim. É que existe um esquema de rebaixar algo quando é brega. E não tem nada a ver. Cara, roupa nova é brega. Entendeu? E é legal. Sim, e eu acho que Entendeu? o Queen, ele é o que a época dele pedia. Exatamente. Ele Sabe? era, eu acho que ele era até um pouco além, pouco né? além, porque, sim. porque ele ousava nas músicas, Sim. ele ousava no estilo, ele ousava no visual. Ele abriu várias escolas, várias Sim. portas a partir daquele momento. Então, por mais que de repente hoje em dia você vê um monte de banda Queen Style por aí, que às vezes não tem esse destaque todo, esses caras foram isso numa época que ninguém era. Exatamente. Eles inventaram isso. Eles Exatamente. tinham coragem numa época. Hoje em dia é fácil você usar as roupas que ele usa. Sim. Naquela época você, nossa, velho, aquilo era extravagante demais. Ainda mais numa Inglaterra dos anos 80, Sim. 60, 70, né? Eles começaram nos anos 70, Começaram nos anos continuaram 70. nos anos 80 e veio a falecer em 91, mas o Queen continuou mesmo assim. Então, cara, eu acho que as pessoas têm que contextualizar um pouco o Queen para poder entender o quão grandioso foi, mas eu acho engraçado porque o Queen é uma das poucas bandas atemporais e que as pessoas ouvem a música e já gostam, mesmo Sim. nos dias de hoje, mesmo quem não conheceu o Queen na época já ouvem as músicas e já gostam. E ela consegue, aí ela consegue abrir o interesse das pessoas para saber, poxa, eu quero saber mais sobre esse cara. Como assim, né? Como que foi composto na época? É abrir essa cabeça. E o filme mostra um pouco Sim. disso. Que nem ele falou, romancia um pouco, dá uma endeusada em uma coisa ou outra, muda a ordem de alguns fatos, né? Cronologicamente Muda ele tá a meio ordem de alguns bagunçado, fatos. né? Mas que delícia, cara. Que experiência, que experiência, que experiência. Eu acho que uma das coisas importantes de quando você vai entender o que foi o Queen, e acho que o filme mostra muito bem isso, é que a maioria das bandas tem um cara que é uma estrela. É verdade. E eu acho muito foda o filme mostrar que o Fred Mercury era a estrela. Ele, pra mim, é o maior Sem vocalista dúvida. que já existiu. Sim. Não existe uma voz mais bonita que a dele, não existe um timbre mais bonito que o dele. Pra mim, é o maior vocalista que já existiu. Mas a banda inteira era fenomenal. A banda inteira. A banda e o filme mostra isso, O sabe? processo criativo, Exatamente, né? Desmistifica exatamente, muito isso, exatamente. né? Muita gente achava que ele era o cara que fazia tudo. Sim. E não é bem assim. Assim como no próprio Rush, o compositor das músicas era o baterista. Sim. Né? Então, existe um pouco esse lance de você desmistificar e mostrar ali que, inclusive numa entrevista, né, aquela que mostra, você como o líder da banda. Não, eu não sou o líder da banda, eu Sim. sou o vocalista. Exatamente. Né? I'm the lead vocal, né? Eu não sou líder de nada aqui, Sim. todo mundo manda igual. E você vê os bastidores disso. Eu tive estúdio, então eu acho que eu falei isso no meu vídeo antes.
ver os bastidores de uma gravação de estúdio e lembrar como que era quando eu tava com o estúdio, era aquela experimentação, aquela coisa gostosa de você fazer loucura. Quando eu vi eles gravando a caixa de guitarra ali, o solo, do jeito que eles gravaram, eu lembrei que a gente gravou uma banda uma vez, a gente colocou a caixa de guitarra no banheiro pra dar um som mais gordo pra guitarra, e os músicos ficaram meio, como assim? Eu falei, cara, vai por mim, vai dar eco desse banheiro, você precisa desse corpo e tal, e a gente não precisa colocar na ilha, colocar uma caixa no banheiro, isolamos o banheiro, passamos o cabo por baixo da porta. Então, quando eu vi isso no filme, eu falei, véi, que legal. Eles botando um balde no microfone pra gravar o negócio, a experimentação. Tudo isso que a galera faz hoje no dia a dia, eles inventaram na época. Não tinha gente que fazia isso antes. Então é isso que você fica entendido. A música era muito limpa, né? Limpa. A música era aquilo, do jeito que se tocava, todo mundo tentava ser o mais perfeito possível e pronto. E isso era o que fazia sucesso. E ali era o começo. Os Beatles é um exemplo, né? Os Beatles é uma banda fenomenal, mas é uma banda limpa. Todas as músicas são certinhas e perfeitas, e o Queen vem, cara, faz várias coisas diferentes, isso é fenomenal. E o Queen pegou o começo da gravação multifaixa, então eles conseguiam fazer e dobrar, que nem eles fizeram lá com a voz aguda, né, do Roger Taylor no final, ele ficava lá, mais alto, mais alto, mais alto. E isso não era possível, por exemplo, na época dos Beatles. Os Beatles tinham uma limitação muito grande, tinha que gravar ao vivo. Exatamente. Já o Queen já pegou uma época que podia gravar o multipista. E isso a gente vai vendo no filme, e a forma com que eles criam, a liberdade criativa que eles tinham, velho, é muito legal. Então é isso que ele falou, Bohemian Rhapsody não é só um filme do Fred, embora aqui no Brasil colocaram o subtítulo, não sei porque que precisa disso, né? A história de Fred Mercury, não, cara, é a história do Queen. E ele mesmo fala, né, eu preciso de vocês precisam de mim. Então não havia um puta Queen sem Fred Mercury, quando até parou aquele tempo, e não havia um Fred Mercury tão bom quanto, né? Ele reconhece isso no filme. Então, acho que cada um tirava o melhor de si. Cada um tirava o melhor de si. o melhor do outro, e isso é muito foda. Eu acho que são coisas assim que não tem preço, e conhecer essa história, trazer isso para as pessoas e mostrar a atitude dele, né? Esse lance da ousadia. Ele sabia que ele era. Ele não, para algumas pessoas passou ali uma coisa de arrogância, mas pra gente que acompanhou ele na época, por exemplo, a gente sabe que ele não era arrogante, ele só era seguro de si, ele sabia o que ele fazia. Então quando ele fala assim, não, eu sou uma lenda, tipo assim, ele tá constatando, ele não tá se achando, que ele realmente é. Tipo, eu sei quem eu sou, e tá certo, você quer, eu sou uma lenda, mas não sou diferente das pessoas, não quer dizer que eu sou melhor, eu simplesmente sou uma lenda. Né? Então eu acho que essa ousadia, esse saber quem ele é, e trazer isso, e pagar os preços que ele pagou por isso, né? A Mary até fala isso no momento do filme, cara, você vai ter uma vida muito difícil, né? Na hora que ele aceita quem ele é, ele entende quem ele é. E é engraçado porque ele fala, eu acho que eu sou bi. E ela fala, você é gay. Não, cara. E ele sempre, a vida dele inteira, falou, não, eu sou bi. Ele nunca se assumiu gay. Não, eu sou bi, eu gosto dos dois, né? E as orgias que ele fazia na época também, né? Acho que esse é um outro momento do filme também, que aquela festa que ele fez, que ele desce a escada ali e tal, foi na época, cara, foi uma orgia violenta. Foi uma festa. Foi até uma festa que eu acho que o Elton John tava na festa. Foi, o Elton John foi. Os caras falavam que tinha um anão andando com cocaína na cabeça, que eles ficavam cheirando. Foi aquela festa. Isso eu acho que uma coisa que o filme. Eu entendo a ideia de diminuir isso para poder abrir o público e vender para mais gente. Mas eu acho que assim, ninguém de 15, 16 anos vai querer assistir Bohemian Rhapsody. Então, eu acho que o filme podia ter ousado mais nisso. Faltou coragem, eu acho. Faltou coragem pro filme, sabe? De mostrar. Ele sabia quem ele era, mas o filme não sabia quem ele era. Faltou, eu acredito nisso também. Faltou um pouco. Podia ter entrado um pouco mais na dor. Exatamente. Porque ali mostrou a dor de uma forma light. Então eu acho que quando você olha pra essa história do Fred, quando você olha pra quem ele foi, o que ele representou, é muito foda. Faltou essa coragem do filme, como a gente estava dizendo, faltou um pouco de coragem. Eu entendo essa falta de coragem, mas é como eu disse, o filme tenta ser um culto ao Fred Mercury. Ele tenta ser um culto. Exatamente. Até porque produção executiva foi dos dois amigos dele, né? Brian May e Roger Taylor, que trabalharam ali por trás do filme. Então acho que eles tentaram mostrar o melhor do Fred, e talvez eles não quisessem ter contato com o pior do amigo deles, né? Eu acho que assim, como eu disse, eu entendo, não fica real, não fica 100%, a gente olha e fala, putz, esse não é o Fred Mercury, sabe? Mas eu acho que, como a gente disse, é um musical. Então eles decidiram focar e exaltar a parte musical. A parte banda. Exatamente. Bem mais focado a criação, banda, sabe? Porque assim, o Fred era, talvez, eu me lembro de pouquíssimos vocalistas que tenham um controle de palco,
de público quanto o Fred tinha. É absurdo. É absurdo o que ele fazia. O que ele mandava, o público fazia, ele só fazia sinais e o público fazia. E quando você vê que os próprios integrantes da banda começaram a entender isso, e aí eles vão criar músicas que vão fazer com que o público performe junto com a banda, é fenomenal, é fenomenal. Na hora que ele chega lá, na hora da Another Robot the Dust, que ele pega e fala pra ele, esse trecho que você fala o que você quiser. Eu achei isso muito louco. Eu falei, então beleza, tá, deixa comigo. Tipo assim, os caras tocavam a bola pra ele, porque sabiam que ele ia saber o que fazer com a bola, e ele sabia que podia receber, que ele tinha tranquilidade de saber que ele ia saber o que fazer com aquilo. Exatamente. Era fenomenal. É fenomenal. Ele era realmente fenomenal. E como o público interagia com... Eu acho que isso ficou muito legal no filme, principalmente na representação do Live Aid, mas, cara, ir num show do Queen devia ser uma das melhores experiências da vida de alguém. Uma coisa maluca. Sabe? Cara, cada música tem uma performance pra você fazer, tem uma palma pra você bater, quando toca Radio Gaga, que eles batem a palma no meio. Nossa! Quando toca... Radio Gaga é a primeira música do Queen que eu tive acesso, que eu tive contato pela rádio. Sim. Então quando começou ali na música, eu falei, caramba, Radio Gaga. Ali já comecei, ali eu já tava com o olho molhado, já tava chorando, já tava soluçando. Ai, ai. Eu me deixo levar demais quando eu vou nessas coisas, cara. Eu me deixo levar demais. É fenomenal aquela parte quando você vê ele tocando no Brasil, né? Que Nossa, ele toca Love Is My Life, ele fala que não sabia nem se a galera estava entendendo o que ele estava cantando, e quando ele começa, todo mundo canta. Isso é verdade, tem um vídeo no YouTube, se você for lá olhar, você vai ver essa cena. E você vê a surpresa no olho dele quando ele ouve todo mundo cantando. É muito louco porque, cara... Era uma época que ninguém tocava no Brasil. Não. Nenhuma banda grande vinha no Brasil. Não vinha. O Queen foi uma das primeiras. Sim, uma das primeiras. Tanto que outra ousadia dele. Exatamente. Tanto que os caras colocam o Rock in Rio de 1985 muito na conta do Queen. Sim. Porque eles não conseguiam trazer nenhuma banda. Nenhuma banda aceitava vir. Até que o Queen disse sim, porque já tinha vindo antes. Sim. Até essa cena mesmo, eles colocam como se fosse no Rock in Rio, mas isso aconteceu antes. Alguns anos antes, quando o Queen veio a primeira vez. E quando eles falam, não, beleza, é um festival no Brasil, a gente é apaixonado pelo Brasil, a gente vai. E aí as outras resolveram vir. Aí AC/DC veio, acho que o Ozzy Osbourne veio, outros caras aceitaram. Tem um depoimento do Medina falando isso, né? O Medina conta isso. Que ele foi pra Europa e não conseguia trazer ninguém, ninguém aceitava. Tentou e não conseguiu. Daí quando o Queen topou, aí a galera começou a querer vir. Exatamente. Então fez uma diferença muito grande, porque o Queen já influenciava os outros caras. E isso é 80. Quando ele começou a organizar, 83 mais ou menos. Quando ele começou a organizar Rock in Rio e tal, que aconteceu em 85. 85. Cara, eu tinha 9 anos. No mesmo ano do Live Aid, né? Eu não podia. No mesmo ano do Live Aid. Nesse ano acontece tanto show no Rock in Rio, que foi o maior público da história do Queen. Tinha mais de 150 mil pessoas lá no Maracanã. Esse foi no Maracanã. Primeiro no Maracanã. Primeiro no Maracanã e depois no Live Aid, que muita gente considera a maior performance de uma banda da história, né? São 25 minutos perfeitos. É lindo, é divino. Ali no filme conseguiu passar um pouco daquilo, dava pra ver na cara das pessoas. E tinha hora que eu ficava pensando assim, cara, será que essas pessoas sabem o quanto elas são importantes pro Fred? Será que o Fred sabe o quanto ele é importante para essas pessoas? Mas no nível de importância real, você vê, a gente tá aqui quantos anos depois que o cara morreu e a gente continua falando dele, continua emocionando com a história dele, com as músicas dele. Então, na minha percepção, eu acho que não foi cabível colocar aquele nome, como é que chama? Aquela frase, a história de Fred Mercury. Eu acho que tornou o filme... A gente começou a esperar um filme do Fred. Exatamente. E era um filme do Queen, por isso que era Bohemian Rhapsody. Tanto que é isso que ele falou, se fosse um filme do Fred, entraria mais a fundo na história talvez pessoal até dele. O final da vida dele, depois como foi o do Cazuza, né? Como foi o do Cazuza. Que pega muito a parte dele doente. Excelente filme também, como o da Elis. Então, mas esse não. Tanto é a história da banda, que é a história da banda do início até o maior momento da banda. Exatamente. Acaba no maior momento da banda, porque eu acho que 85 é o maior momento é o auge. Esses dois shows, tanto o Live Aid quanto o Rock in Rio, o auge da banda. Então, é no momento que ele conhece o Smile. Sim. Não é mais ou menos daquele jeito, é diferente, mas... diferente como aconteceu, mas no filme tá tudo bem, né? E vai até... Tanto que assim, ali dá a entender que ele foi conhecer, por exemplo, a Mary, ele foi conhecer a Mary na Biba, lá, né, naquela loja, porque ela disse pra ele. E na verdade não, ele e o Brian May já frequentavam o Biba antes pra justamente ficar paquerando as meninas de lá. Então tem umas diferencinhas assim que a gente vai falar no próximo vídeo. Que é um pouquinho do que não é verdade em Bohemian Rhapsody. A gente pode falar isso, né? O que não é verdade, mas que, cara, como licença poética dentro do filme, eu acho que ficou até bom. Sim. Mas eu acho que tem coisas que, pra mim, incomodou um pouco ser tão diferente.
Mas a gente vai falar disso lá no canal Os Mestres do Universo, então você vai clicar no link. Vai pra lá, galera. O momento é agora. E se você chegou aqui agora, conheceu o canal agora, os nossos canais agora, aproveita, já se inscreve, liga o sininho para ser informado de todas as novidades do canal. E se você gostou do vídeo, deixa a tua curtida, comente que a gente responde tudo aí, valeu? Grande abraço, até o canal Mestres do Universo. Daqui a pouco.